Fala aí, galera. Tudo bem? Estou aqui tomando meu café e dando uma chapadinha nas escrituras, dando uma lida nas escrituras sagradas. E eu já estou um tempo já desejando gravar um vídeo para vocês, falar com vocês a respeito de algo que eu aprendi no decorrer da minha vida com Jesus. E eu queria compartilhar com vocês a respeito desse tema. Vamos lá. Na nossa vida com Jesus é um progresso, certo? Não existe ficar parado, não existe meio termo. Ou você avança ou você retrocede. Mas algumas vezes a gente se vê envolvidos em pecados cíclicos. Já percebeu isso? Você tem vida com Deus, toda a cartilha espiritual você faz, né? Então você vai lá, vai na igreja, canta duas musiquinhas lentinhas, 3 rapidinhas e bate palma, né? E tem sua vida com Deus normal, se é que a gente pode chamar isso de normal. Só que parece que passam anos e anos e a gente se vê preso em alguns pecados cíclicos, alguns pecados que volta e meia a gente volta a cair neles. Então, ficou redundante, né? Mas releva. A gente sempre está caindo nesses pecados. Então, presta atenção. Você fica lá 2, 3 meses sem pecar, sem cair nesse pecado, e de repente você cai de novo. Aí você fala, meu Deus, será que eu não sou crente? Vem aquele tanto de baboseira na sua cabeça. E você começa a achar que você é um hipócrita, você começa a achar que você é um falso cristão, que não tem jeito mesmo para você. Não é? Não é? Fala a verdade. Depois que você peca, o primeiro pensamento é hipócrita. Você é um hipócrita, você ontem estava pregando, você ontem estava no culto e hoje você está fazendo isso. Você não vence, você é uma coisa diante dos outros e é outra com Deus. Mas só que na verdade você está lutando contra esse pecado. Não é uma coisa que você ama fazer, certo? É uma coisa que você luta. Já tem um bom tempo para vencer. E eu queria te dar a chave, biblicamente falando, para você vencer esse pecado cíclico. E que a gente já sabe mais ou menos quais são, não é verdade? Não precisa ir muito longe não, eu falo até mesmo para a minha geração, a gente já sabe mais ou menos quais são esses pecados. Vigia, crente. Vamos lá comigo? Rapidinho. Eu queria que a gente lesse a chave principal, tá aqui em Colossenses 3. Eu fiz até uma colinha aqui, para mim não me delongar muito no vídeo. Colossenses 3, versículo 1 ao 5. Olha que interessante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Eu fui até o 6, só para fechar o contexto. Agora olha que interessante. Ele fala assim, busque e pense nas coisas que são do alto. Correto? Depois ele fala, depois no versículo 5, ele fala, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, moralidade sexual, etc. Então vamos lá. Por que eu coloquei a câmera um pouco mais longe hoje? Porque eu quero exemplificar isso para você. Pensa comigo, Jesus está à sua destra, no caso a minha. Ok? Então é como se ele estivesse aqui. Eu estou aqui e o pecado está aqui à minha esquerda. Todos os dias quando eu acordo no meio. Eu estou meio que neutro. Então eu acordo e eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Aqui está o pecado e aqui está Jesus. Aí, nesse dia, eu sei que eu tenho que lutar contra esse pecado para eu não cair nele de novo. E então o que eu faço? Olha só, ele está aqui, o pecado, e Jesus aqui, ok? Eu aqui. Então eu quero lutar contra esse pecado e eu começo a lutar com ele. E eu viro para ele e começo. Não vou cair, eu não vou fazer isso, eu não vou mentir, eu não vou pecar sexualmente. Enfim, você começa a lutar. Não posso, eu não vou fazer, eu não posso, eu não vou fazer. Mas fazendo isso, você já virou para ele. Fazendo isso, já percebeu que todas as vezes que você fala, não posso fazer, ai meu Deus, eu não posso fazer, você não cai? É impressionante. Por mais que a sua intenção seja boa, mas você está lutando com as armas erradas quando você assim procede. Agora pense comigo, você acordou, oi, bom dia, pecado aqui, Jesus aqui. Aí o que você faz? Hoje eu preciso vencer o pecado, né? O que eu faço?
oi Jesus, e você começa a andar em direção a Jesus, automaticamente você se afasta do pecado. É automático. Então você não precisa ficar lutando contra o pecado. É só você virar as costas para ele. Agora olha isso. Nós acabamos de ler como que isso acontece. Perceba. Portanto, já que vocês se ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Aí lá no versículo 5 ele fala, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Assim como? Buscando e pensando nas coisas que são do alto. Sacou? Buscando e pensando nas coisas que são do alto. Então você não precisa ficar aqui. Assim, indica modo. Assim façam morrer. Assim como? Buscando e pensando nas coisas que são do alto. Então é só você virar as costas para ele. É só você ficar com Jesus. É só você buscar Jesus. Automaticamente você vai vencer o pecado. Porque é Bíblia. Ele não mente. Ele não mente. Agora percebe comigo, essa é a primeira chave. A segunda chave, vamos comigo aí, se você está com a Bíblia aí, abre aí Mateus 26, 41. Vou ter que correr aqui para abrir, para a gente ganhar tempo. Vamos lá, 26, 41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos lá. A primeira chave é afaste do pecado. Não fique pensando no que você não pode fazer. O evangelho é sobre o que você pode fazer. É sobre quem você tem acesso. É sobre estar perto de Deus. Então automaticamente comece a buscar Jesus e automaticamente o pecado vai ser vencido. Essa é a primeira. A segunda é, olha que interessante, vigiar. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não adianta você começar a buscar Jesus, mas de vez em quando você dá uma olhadinha assim, entendeu? Não dá. Aí foi em vão. Entendeu? Não adiantava José correr da mulher de Potifar e dar uma olhadinha assim, nossa, não adianta não, querido. Corra dele. Vigie, irmão, evite os gatilhos. Evite os gatilhos. Eu vou ficar sentando, levantando, que é assim que funciona. Presta atenção comigo. Olha só, o que adianta? Você buscou Jesus hoje. Não, você acordou, você tomou seu café, você leu as escrituras, você tirou um tempo de oração. Mas na hora que você foi abrir o Instagram, você abriu a lupinha e tinha umas meninas lá. E tinha umas mulheres. Adianta, irmão. Aí você não vigiou com a música que você ouviu indo para o trabalho, de carro, porque falava de coisas imorais. E isso vai despertando desejos dentro de você. Entendeu? Então não adiantou. É como se você tivesse jogado tudo fora. Você leu Bíblia, você orou, até jejuou. Hoje foi um dia que você acordou mais inspirado, mais motivado. Mas não vigiou, irmão. Não adianta. Você fez tudo certinho, mas jogou fora ao não vigiar. Não evitou os gatilhos. Entendeu? Não evitou os gatilhos. A segunda coisa, então, a primeira é se afaste do pecado. Não lute contra ele diretamente. Busque Jesus e você vai se afastar dele. A segunda é vigie. Então vigie, evite os gatilhos. Não adianta você ficar buscando Jesus e ficar dando mole na internet, por exemplo. E por fim não, o terceiro, são 4. O terceiro fala assim, no mesmo versículo fala, vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que interessante, ele fala para vigiar, nós já passamos por isso, né? Evitando os gatilhos, e sobre orar. Olha que interessante, o que está escrito em Lucas 11, de 1 a 4. Lucas 11, de 1 a 4. Me acompanha aí. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado nos seus discípulos, lhes disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Muitas vezes, você até leu as escrituras, você até vigiou, você até passou comunhão com o povo da igreja, com o povo de Deus, mas a sua vida de secreto, a sua vida de oração é fraca. E ele está falando para isso, para vigiem e orem, para que não caia em tentação. Depois ele fala, no Pai Nosso, ele fala, e não nos deixe cair em tentação. O próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo,
nos ensina a orar pedindo que Ele nos livre de cair em tentação. Perceba isso, a importância disso. Então não adianta você se afastar do pecado, não adianta você vigiar, mas não orar. É notório a vida de um cristão que tem vida no secreto e quem não tem. Quem tem vida de oração e quem não tem. É notório. É o mesmo Deus, mas pessoas muito mais profundas, muito mais santas que as outras. Então, não negligencie essa parte. Mas o interessante essa é a sua parte a fazer. Agora, olha a parte de Deus, 1 Coríntios 10, 13. Corre comigo aí. Corre comigo aí. Vambora. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então a minha e a sua função é olhar, eu vou recapitulando cada vez, tá? Olhar para Jesus e não para o pecado. Mas ao olhar para Jesus, não dá uma olhadinha para trás. Vigia, cuidado com os gatilhos. Que agora pode não fazer, tem nada a ver. Aí de noite a gente vê se você caiu ou não caiu. Entendeu? Vigia. Depois você ora. Essa é a sua parte. Deus me livre de cair em tentação. E tenha vida de oração. Tenha vida de oração. Aí o que ele faz? E Ele colocará para vocês um escape, para que vocês não caiam. Então a sua função é orar. A dele é providenciar o escape. Ele é fiel, irmão. Quando eu e você falamos assim, menino, não mexe aí. Se você mexer, você vai apanhar. O menino mexe, a gente bate. Bate nada. Mas quando Deus fala, vai acontecer. Então se Ele está falando que se você orar, vigiar e buscar Ele vai providenciar o escape, vai providenciar o escape. Você não vai ser obrigado a pecar. Ele nos deu a sua graça para isso. E por fim, tudo isso, Coutinho, tenho feito tudo isso, não está funcionando, o que eu faço? Aí é um quarto passo, que está lá em Mateus, 5, 29 e 30. Abre comigo aí sua Bíblia aí, ó, crente. Vamos lá. Diz assim, ó. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. É interessante, né? É interessante que você fez tudo isso, não está funcionando, só tem uma coisa que vai funcionar. Quando você cortar o mal pela raiz. E isso é sério, cara. Se você ama Jesus, você tem que cortar o mal pela raiz. Você já fez tudo isso. Você já está buscando, não está dando uma olhadinha. Ou seja, você está vigiando. Você está orando. Deus está cumprindo a parte dele de providenciar o escape, mas mesmo assim você não está conseguindo vencer. Está difícil para você. Gutinho, o que eu faço agora? Irmão, então agora chegou a hora de você erradicar. Jogar o mal pela raiz. Se é o computador, irmão, que está te fazendo mal, eu sinto muito. Beijo, tchau. Rodou, irmão. Ele tem que ser jogado fora. Ele tem que ser tirado do seu quarto. É o seu celular. Eu conheço um cara que eu andei com ele um tempo e ele tinha uns problemas sérios nessa área sexual. Sabe o que ele fez? Ele não tinha mais celular. Falava, mano, mas como é que eu vou entrar em contato com você? Bate um tambor aí, faz uma fumaça, dá o seu jeito. Mas eu não posso ter celular porque eu não tenho maturidade espiritual para ter um celular agora. Porque com essa ferramenta nas minhas mãos, ela tem sido mais maldição do que bênção. Eu tenho acessado sites que eu não deveria. Conheço outro cara que eu discipulei durante um tempo e ele jogou o seu computador fora. Jogou o seu computador fora. Porque aquele computador estava fazendo ele pecar. Esse cara ama ou não ama mais Jesus do que ele mesmo, do que as suas próprias coisas. Então, irmão, se você chegou nesse nível e não está conseguindo, você precisa erradicar. Se é cortar pessoas da sua vida, que corte. Se você precisa jogar o seu computador fora, você joga. Se você precisa sair desse emprego, porque esse emprego é o que te faz mentir, então você tem que sair do seu emprego. Nada, você não pode amar nada acima do seu Deus. Jesus Cristo, do verdadeiro Deus. Amai o Senhor acima de todas as coisas. O primeiro mandamento. Então, irmão, são esses 4 passos. Eu duvido você não vencer. Porque Ele
não mente. Ele nos deu o seu Espírito para nos ajudar a vencer esses pecados. Eu creio no poder da palavra de Deus. Se tivesse escrito aqui que Jonas foi que engoliu o peixe grande, a baleia, eu acreditaria. Então, se ele está falando que é possível vencer pecados cíclicos por meio pelo menos desses 4 passos, é possível. Então, eu fiz esse vídeo para te ajudar. Você que está sempre caindo no mesmo pecado. Que o Senhor te dê graça. Qual dos 4 passos você não está fazendo? Dá uma analisada na sua vida. Comece a colocar em prática. E depois escreve para mim nos comentários. Manda para mim um direct dizendo que venceu. Porque a nossa luta não é pela vitória, mas a partir da vitória. Amém? Jesus te abençoe. Paz.